2 aviões, um controlador de tráfego aéreo e 71 vidas prestes a colidir sobre o céu escuro da Alemanha. O que aconteceu naquela noite não foi só um acidente. Foi uma cadeia de falhas que mostrou uma verdade bem desconfortável sobre os sistemas que a gente cria para nos manter em segurança. Faltam 53 segundos. O controlador Peter Nielsen vê o perigo e manda o avião russo descer. Só que, 3 segundos depois, uma voz eletrônica no cockpit russo dá a ordem oposta, subir. No mesmo instante, no outro avião, o cargueiro, o sistema manda descer. O cenário para a tragédia estava pronto. E aí? Obedecer o humano ou a máquina? Uma decisão impossível, com dezenas de vidas em jogo, para ser tomada em questão de segundos. É para entender a fundo momentos como esse que a gente faz essas investigações. Se você também curte desvendar essas histórias complexas, aproveita para se inscrever e não perder os próximos casos. As gravações da caixa preta mostram bem a tensão. O copiloto fala, o sistema está mandando subir, e o comandante responde com a frase que selou o destino de todo mundo a bordo. Ele, o controlador, está nos guiando para baixo. Eles escolheram seguir a ordem humana. No começo, a culpa parecia óbvia. A tripulação russa ignorou uma instrução direta do sistema de segurança, o TKS, que foi feito justamente para evitar colisões. Um caso clássico de erro humano. Fim da história, certo? Errado. A verdade era muito mais profunda e perturbadora. Apontar o dedo para um piloto era fácil demais. Era ignorar uma cascata de problemas que já vinham se formando há muito tempo. Para entender de verdade, a gente precisa de outra ferramenta. Ok, vamos lá. Essa ferramenta é o modelo do queijo suíço. Quem criou foi um psicólogo, o James Reason. A ideia é a seguinte: acidentes graves não acontecem por uma falha única, mas sim quando várias barreiras de segurança falham em sequência, como se os buracos de várias fatias de queijo suíço se alinhassem perfeitamente, sabe? Pensa assim, cada fatia de queijo é uma defesa. Pode ser a tecnologia, as regras, o treinamento da equipe, e toda barreira tem suas falhas, seus buracos. Sozinhos, eles não são um problema. Mas o desastre acontece naquele momento raro em que os buracos de todas as fatias se alinham, abrindo um caminho livre, direto para a falha final. Então, bora fazer uma investigação. Vamos usar esse modelo para dissecar o que aconteceu naquela noite. Quais eram as fatias de queijo? E mais importante, quais eram os buracos que se alinharam? O primeiro buraco, o controlador, Peter Nielsen, estava sozinho. Mas não só sozinho, ele estava fazendo o trabalho de 2 pessoas, cuidando de 2 setores do espaço aéreo ao mesmo tempo. Isso era contra as regras, claro, mas o colega dele estava num intervalo não oficial. A primeira barreira de segurança, a mais básica, ter gente suficiente, já tinha uma falha enorme. Buraco número 2, a tecnologia. O sistema de radar principal, o mais moderno e rápido, estava desligado para manutenção. O Nielsen estava usando um sistema de backup bem mais antigo e lento. Imagina tentar prever o futuro olhando para uma imagem que já está atrasada. Para um controlador, segundos são uma eternidade. A barreira da tecnologia estava fraca. O terceiro buraco, o silêncio. As linhas de telefone da torre também estavam em manutenção. Enquanto ele tentava lidar com os 2 aviões em rota de colisão, o Nielsen também tentava, desesperadamente, ligar para o aeroporto vizinho para passar o controle de um terceiro avião. Ninguém atendia. Essa distração roubou a atenção dele no momento mais crítico. A barreira da comunicação rompida. O quarto buraco foi um grito no escuro. Tinha mais um sistema de segurança. Um alarme no solo que deveria avisar sobre colisões. E ele tocou. Só que na sala de controle, com o Nielsen focado em várias telas e distraído pelo telefone mudo, o alarme virou só mais um barulho de fundo. Ninguém ouviu. A última barreira eletrônica no solo não foi percebida. E aí vem o quinto e mais profundo buraco. Ele não surgiu naquela noite. Ele já existia há meses, talvez anos. Era uma falha latente, sabe? A regra era clara, 2 controladores. Mas a prática que a gerência tolerava era que um podia dar uma saída enquanto o outro se virava com tudo. Essa cultura de deixa assim mesmo criou um buraco permanente na segurança, só esperando outras falhas se alinharem a ele. Percebe como tudo se conecta? Não foi um erro só, foi uma tempestade perfeita. Um controlador sobrecarregado, usando tecnologia ultrapassada, com a comunicação cortada, alarmes que ninguém ouviu e uma cultura de trabalho que aceitava o risco. Cada falha, um buraco. Naquela noite, todos eles se alinharam. O caminho para a colisão estava livre. Parece uma explicação perfeita, né? Quase elegante. O modelo do queijo suíço resolveu o mistério, mas a história tem uma reviravolta. E se o próprio modelo tiver suas limitações? E essa pergunta não veio de qualquer um.
veio do próprio criador do modelo, James Reason. A investigação desse acidente em Überlingen fez ele questionar a própria teoria. Será que, ao focar tanto nos buracos, o modelo não acaba tirando a responsabilidade de cada um? Será que o mundo ficou complexo demais por uma metáfora de queijo? Bom, independentemente desse debate, a tragédia de Überlingen deixou um legado muito concreto. Antes do acidente, existia uma dúvida perigosa. Quem tem prioridade, o humano no controle ou a máquina no avião? Depois, a regra ficou clara como cristal, no mundo todo. Um alerta do TKS é uma ordem, e deve ser seguida na hora, sem pensar duas vezes. A partir dali, várias fatias de queijo foram reforçadas. O treinamento de pilotos passou a ser muito claro. O TCAS tem a palavra final. Os comandos de voz do sistema foram simplificados para não ter dúvida. E o mais importante, criaram uma tecnologia nova, o Downlink. Agora, quando um alerta do TK soa no cockpit, um aviso aparece na mesma hora na tela do controlador. O humano e a máquina finalmente sincronizados. Mas a tragédia não acabou no céu. As falhas daqueles sistemas tiveram consequências devastadoras aqui no chão. O controlador Peter Nielsen teve um destino sombrio e a dor inimaginável de Vitaly Kaloyev, que perdeu a família inteira no voo, o levou a um caminho de vingança. É um lembrete terrível de que os buracos no queijo suíço são pagos com vidas humanas. E isso deixa a gente com uma pergunta. A história de Überlingen nos mostra que as grandes catástrofes raramente são culpa de um único erro que todo mundo vê. Elas são o resultado de falhas silenciosas, de problemas ignorados e de jeitinhos que viraram regra. Olhando para os sistemas complexos que a gente tem hoje, na aviação, na medicina, na energia, quais buracos podem estar se alinhando agora mesmo, só esperando o momento certo para se encontrar? Deixa aqui sua reflexão nos comentários.